Depois de muitos anos conduzindo rituais com a ayahuasca, observando o processo das pessoas, conversando com lideranças e refletindo sobre meus próprios processos, eu comecei a perceber um padrão. Independente da tradição, independente da quantidade de medicina, independente da experiência da pessoa, sempre existia um pequeno momento onde tudo parecia mudar de direção. Foi então que comecei a chamar esse instante de ponto X. E hoje eu quero compartilhar com você sobre isso. Porque quando você entende esse momento, você deixa de entrar na força apenas esperando que a medicina faça alguma coisa. Você começa a participar conscientemente da experiência. E isso muda completamente o jogo. Mas antes eu preciso fazer uma pergunta. Você já reparou que existem pessoas que bebem a mesma ayahuasca, no mesmo ritual, com o mesmo dirigente, com as mesmas músicas, e mesmo assim, uma vivencia uma experiência de cura, de amor profundo, de conexão, enquanto outra pode passar horas no medo, na bagunça mental, na sensação que vai morrer, que está passando mal. E por que isso acontece? Será que a medicina escolhe quem vai viver uma experiência bonita? Será que algumas pessoas são mais evoluídas espiritualmente? Ou será que existe um mecanismo acontecendo dentro da nossa mente, dentro do nosso corpo? E é exatamente isso que vamos descobrir hoje. O que vou compartilhar aqui hoje pode mudar totalmente a forma como você lida com a ayahuasca e como vai ser a sua experiência com essa medicina. Então me dá alguns minutos da sua atenção, porque esse vídeo pode ser um dos mais profundos que eu já gravei aqui no canal. E no vídeo anterior, onde eu falei sobre o lado sombrio da ayahuasca, eu entrei rapidamente nesse ponto. Mas quando o vídeo terminou, eu fiquei com uma sensação de assunto incompleto, porque esse ponto X não é apenas um detalhe. Na minha percepção, ele é um dos pilares para compreender como a medicina funciona. E mais do que isso, ele consegue explicar como pessoas conseguem atravessar experiências muito intensas com serenidade, enquanto outras entram num ciclo de sofrimento que parece não ter fim. E perceba uma coisa importante quando eu falo sobre sofrimento. Eu não estou dizendo que toda experiência desafiadora é ruim. Algumas das experiências mais desafiadoras que eu já passei também foram as experiências mais transformadoras da minha vida. E nós vamos falar isso mais à frente. Mas existe uma grande diferença entre viver uma experiência profunda e ficar aprisionado no medo. E entender essa diferença talvez seja um dos maiores presentes que você pode levar para quando você participar de um ritual. Agora deixa eu te levar para esse momento. Imagina que você acabou de beber a medicina e você está ali se concentrando com os olhos fechados, escutando as músicas. Parece que nada está acontecendo, até que em algum momento você começa a perceber uma mudança. Pode ser um calor diferente, uma leve tontura, uma alteração na respiração, uma sensação no estômago. Talvez a percepção do ambiente fique um pouco diferente, você começa a sentir uma energia no seu corpo, o tempo parece desacelerar, ou simplesmente você sinta que alguma coisa começou. E esse é o início da chegada da força. E é exatamente aí que o ponto X aparece. Porque nesse momento existe uma pergunta silenciosa acontecendo dentro de você. Uma pergunta que muitas vezes nem chega à sua consciência, porque é o seu corpo que pergunta, eu estou seguro? E a forma que seu corpo responde essa pergunta começa a definir toda a sua experiência. Porque antes de explicar a ciência que acontece por detrás disso, existe um outro conceito que precisamos alinhar, que é exatamente o que é entrar na força. E quem está começando normalmente acha que entrar na força é começar a ter as visões da ayahuasca, as mirações, ou encontrar entidades espirituais, ou começar a chorar, ou fazer a limpeza, ou passar até mesmo pela própria peia. Mas na minha visão, entrar na força representa algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais profundo.
Entrar na força é perceber claramente que a sua consciência começou a funcionar de uma maneira diferente daquela que você funciona no estado comum. É quando você começa a perceber que o filtro racional, o filtro da mente, começa a diminuir, que as emoções ficam mais acessíveis, que o corpo ganha outra sensibilidade, que a percepção muda, e é como se uma porta começasse a abrir. E você ainda não atravessou ela completamente, mas já consegue sentir o vento vindo do outro lado. E esse é o verdadeiro início da força. E é justamente nesse portal, nesse momento, que acontece o ponto X. E o ponto X, esse momento tão especial na cerimônia, nos leva a dois conceitos muito importantes de se entender. O conceito de set e setting. Talvez você já tenha ouvido falar esses nomes, mas vale a pena entender de verdade o que eles significam. Esse conceito vem da neurociência, e a ciência que pesquisa as plantas de poder utiliza esse conceito para explicar tudo aquilo que sentimos em uma experiência com as medicinas sagradas. Então o setting é tudo aquilo que está fora de você. É tudo aquilo que representa um ambiente externo. O salão de cerimônias, os dirigentes, o grupo de apoio, os guardiões da casa, as músicas, o fogo, todo o contexto ritualístico, toda a estrutura que sustenta o ritual. Então, um bom ambiente é imprescindível para uma cerimônia de ayahuasca, para que nos sintamos seguros, para que possamos confiar na cerimônia. Agora existe algo ainda mais importante, o set ou mindset, que é o mundo interno, o seu sistema emocional, sua intenção, seu nível de confiança, seu medo, sua capacidade de entrega, sua disposição para aprender. E é o set que chega primeiro ao ponto X, porque quando a força chega, o ambiente continua o mesmo, mas quem muda é você. E é exatamente aqui que começa a verdadeira jornada. E agora eu quero compartilhar uma coisa que mudou a forma que eu vejo as cerimônias, que eu compreendo as cerimônias. Eu acreditava que o ponto X acontecia apenas quando a força chegava. E hoje, após muito tempo bebendo medicina e cuidando de pessoas na força, eu vejo que a ayahuasca, ela nos apresenta vários pontos X durante uma cerimônia. E isso muda completamente a forma de se comportar durante a experiência. Pensa comigo, o primeiro ponto X acontece quando a força chega. É a transição entre o estado habitual e a consciência ampliada. Mas depois disso, a medicina ela continua aprofundando o trabalho. E cada vez que ela te convida a dar um passo além, um novo ponto X aparece. Às vezes a medicina pode trazer uma lembrança de uma experiência que você passou a vida inteira tentando esquecer. Nesse instante aparece uma nova bifurcação. E você olha para essa dor ou tenta fugir dela. Ou às vezes a experiência está linda, você sente gratidão, paz, amor. E de repente a mente começa a dizer, será que isso é real? Será que eu estou enlouquecendo? Será que vou conseguir voltar? Percebe? Até mesmo nas experiências bonitas, o ego ele sempre está por perto, tentando atrapalhar. E toda vez que isso acontece, você encontra um novo ponto X. É como subir uma montanha. Você não toma uma decisão apenas no início da caminhada. A cada trecho mais íngreme, você precisa continuar decidindo. Isso explica porque duas pessoas diferentes podem começar exatamente a mesma cerimônia, mas terminarem em lugares totalmente diferentes. Porque o caminho vai sendo escolhido durante toda a vivência, durante todo o ritual, não apenas no começo. E agora vem uma das partes mais fascinantes desse vídeo, porque existe uma explicação biológica para tudo isso. E quando você entende isso, grande parte do medo perde a força. Então vamos imaginar novamente aquele momento em que a força começa a agir, que você começa a sentir os efeitos da medicina chegando. Você percebe um calor diferente, a respiração muda, pode ficar mais ofegante, o coração acelera,
o estômago começa a trabalhar, talvez você sinta tremores, uma sensação de frio, uma tontura ou talvez um enjoo. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Essas sensações que você está sentindo significam que alguma coisa está dando errado? Está fora do lugar? Na maioria das vezes não. Elas significam exatamente o contrário. Elas mostram que a medicina começou a ser absorvida pelo seu organismo, que seu sistema digestivo está funcionando, que o fígado está começando a metabolizar a medicina e seus princípios ativos, e seu cérebro começa a receber essa substância e sua percepção começa a mudar. Ou seja, o processo esperado está acontecendo. E só existe um detalhe: o nosso cérebro humano, ele não gosta de mudanças bruscas, muito menos quando acontecem dentro do próprio corpo. E é justamente aqui que entra uma das teorias mais interessantes da neurociência moderna, a teoria polivagal. Eu gosto muito dessa teoria porque ela dialoga de forma surpreendente com aquilo que muitos povos tradicionais já percebiam intuitivamente há gerações. Ela explica que o nosso sistema nervoso está fazendo uma pergunta o tempo todo, não apenas em uma cerimônia, mas durante toda a nossa vida. E a pergunta é simples: eu estou seguro ou eu estou em perigo? Percebe como isso é interessante? Nosso sistema nervoso, ele não reage apenas ao perigo real, ele reage ao perigo que ele acredita existir. Então imagina que você está caminhando à noite e vê uma sombra, seu coração acelera e você fica em estado de alerta. Você pensa, tem alguma coisa ali. E depois de olhar um pouco, você percebe que era só um arbusto. E o que aconteceu? O corpo agiu antes da razão, foi isso que aconteceu. Agora traz isso para dentro da cerimônia. Seu coração acelera, você está com a respiração ofegante, sua percepção muda, seu corpo sente algo completamente diferente do estado habitual. E o seu cérebro primitivo pensa, tem alguma coisa errada. E é aqui que a verdadeira batalha começa. Porque a mente entra para interpretar aquilo que o corpo está sentindo. E dependendo da interpretação, toda a experiência muda. Se a mente diz, isso faz parte da experiência, tudo isso que eu estou sentindo, o corpo tende a relaxar e confiar. Mas se a mente diz, meu Deus, eu acho que eu vou morrer, o corpo acredita e age como se aquilo fosse real. E é aqui que nasce o famoso ciclo do medo. Primeiro o coração acelera, então a mente interpreta, meu coração acelerou, isso não é normal. Depois ela pensa, estou perdendo o controle. Será que eu vou morrer? Então começa uma luta de sobrevivência, de alerta, de medo, de bagunça interna. Resultado, mais adrenalina, mais tensão, mais respiração curta, mais enjoo, mais desconforto, mais medo. Você entra num looping e quanto mais você luta para sair dele, mais preso você fica. Agora eu quero que você pense em uma areia movediça. Qual é a reação natural de alguém que começa a afundar? Lutar, se debater, fazer força, mas justamente isso faz a pessoa afundar mais ainda. Com a ayahuasca acontece algo muito parecido. Quanto mais você tenta controlar tudo, mais o nosso ego ele entra em conflito com a experiência. E existe um detalhe muito importante. Eu não estou dizendo que vamos desligar o cérebro e aceitar qualquer coisa que aconteça. De forma alguma, eu estou falando de cerimônias conduzidas com segurança, responsabilidade e dentro de um contexto adequado. Nessas condições, grande parte do sofrimento nasce das nossas interpretações, que fazemos das sensações naturais que estamos sentindo da medicina. Isso nos leva ao outro lado da bifurcação, porque se existe um modo de sobrevivência, também existe um estado de conexão, que é quando o sistema nervoso percebe que existe segurança. Algo muda profundamente, a respiração desacelera, o corpo relaxa mais, se solta mais, a curiosidade aparece, a percepção se amplia. Você deixa de lutar contra a experiência e começa a trabalhar junto com ela. É como entrar em um rio, você continua consciente, continua atento,
mas a diferença é que você para de remar contra a correnteza. E talvez você esteja se perguntando, tá certo, Mário, mas como eu faço isso? E essa é a pergunta mais importante desse vídeo. Porque entender a teoria é importante, mas quando o medo aparece, você precisa de algo que funcione na prática. E antes de entrar nessas práticas para a sua cerimônia, eu gostaria de deixar um adendo aqui no vídeo também, que é o seguinte: existe uma diferença entre fugir de uma experiência e atravessar uma dor verdadeira, porque o ser humano é complexo, assim como a ayahuasca também é complexa. E essa é uma medicina de cura, de transformação. E às vezes é importante entrarmos nesses lugares mais sombrios dentro do nosso próprio ser. E só entrando lá nesse lugar que nós conseguimos transformar, que nós conseguimos curar, perdoar, ressignificar. Então, se você entra em um lugar desse durante uma cerimônia, saiba que faz parte da medicina também. Não tem problema você sentir essa dor por algum tempo durante a cerimônia, sentir um contato com um sofrimento humano, porque só nós sabemos o que nós passamos, as nossas dores, nossos traumas, abusos, nós carregamos muitos traços dentro de nós. E às vezes é necessário entrar lá para trazer a luz da nossa consciência. E isso é perfeitamente esperado dentro de uma cerimônia. Não é porque você deixou de lutar que você não foi mais forte, que isso signifique que você seja fraco ou que você esteja errado. Você não precisa se culpar por isso também. Isso tudo faz parte da forma que a medicina trabalha. E está tudo bem, está tudo certo. E digo mais aqui. A maioria das vezes que eu entrei nesses lugares mais escuros dentro de mim, foi da onde eu tirei o maior aprendizado para minha vida real. É simplesmente a medicina trabalhando e depurando conteúdos internos para que nós tomemos consciência, para que venha a luz da nossa consciência. Às vezes a medicina não está lutando contra você, ela está te mostrando aquilo que realmente precisa ser acolhido e curado. E acolher nem sempre é confortável, mas necessário. Então, ao longo do tempo e das minhas experiências com medicina e aprendendo diretamente com lideranças desse caminho, do caminho das plantas de poder, eu organizei aqui alguns métodos que podem te ajudar muito e são métodos que eu aplico nas minhas experiências e que servem de âncora em uma cerimônia com ayahuasca para que você não entre nesses lugares mais sombrios, para que você guie a sua experiência com segurança. Então presta bastante atenção, é um jeito simples, prático e que funciona muito. Então esse é um guia de salva-vidas ali durante o nosso ritual com a ayahuasca. O primeiro ponto é você conseguir se acalmar psicologicamente. Você entender que a medicina, tudo aquilo que você está sentindo nesse momento, essas sensações, essa alteração na sua consciência, essas percepções novas que você está sentindo, energias, às vezes um pouco de tontura, de enjoo, tudo isso é natural da ayahuasca. E que todos nós sentimos quando bebemos essa planta. Então não tem por que ter medo. Então uma coisa que eu faço muito é dialogar comigo mesmo, eu mesmo procurar me acalmar. Então eu crio um tipo de diálogo interno ali que me ajuda a me acalmar. Por exemplo, calma, Mário, tá tudo bem, tá tudo certo. Essas sensações que você está sentindo fazem parte da experiência. Você bebeu uma planta de poder, você está sob o efeito de uma planta de poder, você está sentindo essas percepções, essas sensações, e tudo isso é natural. Então, não tenha medo, relaxa, não precisa ter medo, fica tranquilo, se acalma, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Estou num lugar seguro, estou com boas pessoas, pessoas experientes estão comigo nesse momento, então eu vou confiar. Então esse processo de você conseguir se acalmar é muito importante. Isso faz com que
você relaxe seu corpo, com que você confie na experiência e com que seu sistema nervoso ele confie também em tudo aquilo que está acontecendo e se sinta seguro. Então aquelas sensações de medo, de adrenalina, de bagunça interna, tudo isso vai decantando conforme você consegue ir se acalmando. Essa talvez seja a prática mais importante. Então se lembra disso quando a força estiver chegando. Outro ponto fundamental é a respiração e o estado de presença. A nossa respiração, quando a força ela começa a chegar ali no ponto X, a gente percebe, se você observar, se auto-observar, você percebe que a sua respiração ela fica mais ofegante. O seu pulmão, o seu tórax, sabe aquela respiração rápida? Então, o segredo, se você conseguir trabalhar a respiração nesse momento, aquela respiração mais profunda e pausada e rítmica, ela vai te ajudar a sair desse estado de hiperventilação. Então, você faz aquela respiração consciente mais pausada. Respira em 3 ou 4, prende em 3 ou 4 e solta em 3 ou 4. Repita, vai repetindo essa respiração várias vezes, uns 5 minutos que você consegue repetir essa respiração de forma pausada, o seu corpo ele tende a relaxar também, a se adequar com a força da medicina, a aceitar a medicina em vez de lutar com ela. Então a respiração ela é muito importante, assim como o estado de presença. Você não relaxar muito fundo ali. É você estar presente na cerimônia. Você está ali observando, participando como um protagonista. Eu reparo muito esse estado de presença nos indígenas que trabalham com a medicina. Então, eles dirigem uma cerimônia, eles bebem uma medicina geralmente mais concentrada do que é servida para os participantes. Eles entram numa força muito profunda, muito intensa, mas eles estão presentes, eles estão ali na cerimônia, né? Então eles são uma grande referência para nós de como a gente precisa se comportar em trabalho. Então não tem a ver com aquele você se soltar demais em uma cerimônia e murchando ali, sabe? Que nem um Chaves. Não, você estar presente, você está fazendo a respiração, se acalmando e sentindo a força, se conectando com a força ali. Você está presente, atento às músicas, atento às palavras que as lideranças compartilham, a sabedoria em momentos ali, atento ao fogo, atento a toda a energia, a cerimônia coletiva que está acontecendo, a cerimônia. Se você conseguir estar presente na cerimônia, isso te ajuda muito também, estar presente no seu corpo, né? Não relaxar muito, não se soltar muito. Você tem que encontrar, o ideal é encontrar um caminho do meio ali, um centro nessa experiência, onde você não está tão tenso, mas também nem tão relaxado. Você encontra esse centro exatamente nesse estado de presença consciente, de você estar ali, respirando, vivenciando, sentindo a força, confiando e trabalhando junto com a medicina. Esse estado de presença ele tem a ver com isso, onde você não deixa a medicina te controlar também, a força te controlar. Pelo contrário, você trabalha junto com a força, você agarra ela e vai trabalhando junto com ela. Tem a ver com isso. Outra coisa que vai te ajudar muito é a intenção e o propósito. Você se lembrar nesse momento que a força está chegando, você se lembrar o que você veio buscar, o que você está fazendo ali, para que você foi beber ayahuasca. Seja para buscar autoconhecimento, seja uma cura, um momento de conexão com o sagrado. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua intenção? Lembra da sua intenção e vai em direção a ela. Os indígenas, eles sempre comentam, os maestros, né, eles sempre comentam pensamento bonito durante a cerimônia. Isso faz toda a diferença.
confia no trabalho, pensa alto, pensa elevado, contempla a beleza da medicina, entra nessa frequência. O segredo é simplesmente você mudar de estado, você sair de um estado de medo, de bagunça, de ansiedade e criar esse estado de confiança dentro de você, de beleza dentro de você. E você se conecta com essa frequência mais elevada. Você elevar a sua frequência. Quando você se eleva, a frequência espiritual, a frequência da luz também ela vai chegando até que haja um encontro, né? No xamanismo a gente diz unir o céu com a terra. E nesse encontro você encontra esse estado de presença, porque você sempre tem a sua parte. A medicina ela não dá nada de graça. Ela sempre vai exigir um trabalho interno nosso de confiança, de entrega e de trabalho interno. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando ali a medicina até chegar nesse ponto que a gente consegue se conectar com essas frequências superiores. Quando a gente se conecta com essas frequências, passa o mal-estar, passa o medo, passa o enjoo, passa a tontura. A gente fica em um estado super conectado, super presente, e isso é maravilhoso. Esse é o objetivo de toda a cerimônia. Sempre que você beber ayahuasca, esse é o objetivo, elevar a sua vibração, se conectar com o sagrado, com a espiritualidade e dessa forma ter uma boa experiência. Então se lembra disso também. E um outro ponto que pode te ajudar bastante também é o movimento físico ou a dança, né? No Santo Daime a gente chama de bailado. Dependendo da casa, os dirigentes eles abrem esse espaço para a dança, porque a dança ela faz parte da nossa ancestralidade. O nosso corpo ele se expressando através do movimento, ele consegue decantar camadas de energia densas. Então pequenos movimentos, às vezes você não consegue ir para a fileira do bailado, faça pequenos movimentos na cadeira ali, assim, tranquilo, não vai se empolgar, provavelmente vai ter pessoas sentadas ao seu lado também, então não vai ficar com o bração lá assim e tal, não, pessoal, sabe, tudo consciente com respeito, mas procura alinhar a sua coluna é como uma árvore, esse é um conhecimento do xamanismo também. Quando a gente está muito encolhido, a energia ela fica presa em um campo só do corpo. Então pode ser na cabeça, pode ser aqui no coração, nessa região pulmonar, pode ser muito comum no estômago, por isso muitas vezes a gente sente enjoo. Então só o fato de você movimentar um pouco o corpo junto com a música ali, essa energia presa, ela vai diluindo e se espalhando por todo o seu organismo. E dessa forma você sente um bem-estar. Mas cuidado para não se empolgar. E se tiver espaço do bailado, vai devagarinho, tudo com calma, com atenção. Chega ali na fileira, na corrente do bailado e entra naquela corrente ali. Você vai bailando de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem empolgação. Tudo com calma, ali é tudo para o sagrado, para Deus, para o grande espírito. E ali você vai bailando. Você vai perceber que 5 minutos, uma música, 2 que você entra nessa corrente do bailado, aquela energia, aquele mal-estar, aquela sofrência, tudo isso passa. Daqui a pouco você está feliz, está alegre, está agradecendo. Então o bailado, ele ajuda bastante, esse movimento físico. Às vezes é um movimento muito simples, muito fácil ali, que você faz com você mesmo, escutando a música, dentro do seu trabalho. Não é para os outros, é para você. Vai te ajudar bastante. Então se lembra dessa dica também. E eu quero trazer aqui uma reflexão para você, porque o ponto X ele não acontece apenas em uma cerimônia com medicina. O ponto X ele acontece diariamente em várias situações no nosso dia a dia, porque o trabalho espiritual verdadeiro ele começa justamente quando o ritual termina. Porque qualquer pessoa pode vivenciar uma experiência fantástica durante algumas horas, mas transformar essa experiência em uma forma diferente de se viver, esse é o verdadeiro caminho. E eu quero terminar com uma imagem. Imagine 2 pessoas. As duas participaram exatamente da mesma cerimônia,
beberam a mesma medicina, escutaram as mesmas músicas, passaram pela mesma noite. As duas choraram, as duas sorriram, tiveram insights, se conectaram com o sagrado. Mas alguns meses depois, a primeira continua vivendo exatamente como antes, repetindo os mesmos padrões, as mesmas reações e os mesmos conflitos. A segunda não teve necessariamente mirações, nem tomou mais medicina. Ela simplesmente começou a pôr em prática aquilo que ela vivenciou no ritual. Passou a respirar diferente, escutar mais e julgar menos, perdoar, olhar para si com mais honestidade. E foi isso que transformou a vida dela. Percebe? A diferença nunca esteve apenas na medicina. A diferença esteve como cada um atravessou os seus pontos X. E talvez o maior ponto X não aconteça apenas em uma cerimônia. Talvez ele aconteça amanhã quando você acordar e tiver a oportunidade de escolher ser diferente. Porque no final das contas, essa escolha decidida repetidas vezes que constrói quem nós nos tornamos. Muito obrigado por caminhar comigo até aqui. Se esse vídeo trouxe clareza para você, compartilha com pessoas que pretendem estar conhecendo a medicina ou que já trilham esse caminho. E agora eu quero te convidar para dar mais um passo. No próximo vídeo eu vou mostrar como a ayahuasca está revelando as suas sombras e como integrar esse conteúdo sem transformar uma experiência profunda em apenas mais uma lembrança bonita, mas que não significa nada na realidade. Então clica nesse vídeo aparecendo aqui na tela. Tenho certeza que ele vai complementar tudo o que conversamos aqui hoje. Um grande abraço, muita presença e muita firmeza. Nos vemos já já. Arro.